Amém, Pai. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, né? Já tive aqui uma oportunidade, depois uma palestra, né? E agora retornando a convite do Alex, do pastor da igreja também, e muito feliz por estar junto com vocês. Eu estava lembrando com o Alex do Marquinho. Cadê o Marquinho? Isso, o Marquinho, né? Estava falando com o Alex, nós fizemos curso juntos, né? Na Fábrica de Esperança, hein? Tem tempo, né? Bastante tempo, né? É bom a gente relembrar isso e ver você com a filhota, né? Louvando uma música aí. Assim, eu sou apaixonado pelas músicas antigas. Me conquista, né? Grupo Logos, Elo, e vai por aí afora, né? Então, sou um apaixonado. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o texto em Efésios, no capítulo 2. Vamos do verso 1 até o versículo de número 10. Eu trouxe a minha Bíblia, que eu gosto de usar ela, mas eu acho que vocês estão com uma outra versão, então não vou ler nela, não. Vou ler na versão que a maioria de vocês tem. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Aqui nós acabamos de fazer a leitura, meus irmãos, de Efésios, no capítulo de número 2, que tem como autor dessa carta esse apóstolo chamado apóstolo Paulo. Olhando de fora, a gente vê um apóstolo Paulo, um homem que operou muitos milagres, muitos feitos, um homem desbravador,
mas em contrapartida também um homem que enfrentou muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tribulações, que enfrentou momentos terríveis na sua caminhada cristã. Em cidades ele foi expulso, em outras cidades foi apedrejado, em outras foi dado como um falso apóstolo. Então, a vida desse homem não foi só uma vida glamurosa, de glamour, de benefícios, mas foi uma vida também que enfrentou muitas dificuldades. E esse homem, ao escrever essa carta em Efésios, esse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele está em prisão em Roma, uma prisão a domicílio, ele está em Roma, aprisionado, e dentro da prisão ele produz, assim, cartas extraordinárias. Ele produz Filipenses, ele produz essa de Efésios. No momento crítico da sua vida, a revelação dos altos céus se manifestou sobre ele, e ele foi capaz de escrever cartas fenomenais. E essa carta em Efésio é dessa categoria, daquelas cartas em que parece que o céu desce sobre a terra e é revelado o amor de Deus, a manifestação da glória de Deus, as riquezas de Deus em favor do homem. E é nessa circunstância que ele escreve essa carta. É num momento caótico da vida em que ele recebe a revelação e escreve esse escrito aos Efésios, uma carta que foi direcionada às igrejas ali da província da Macedônia, passando por Colossos, foi distribuída entre elas, em que ele recebe essa revelação. Então, nem tudo que às vezes é caótico para a nossa vida, às vezes vai ser algo determinante, que vai deixar a gente no marasmo, em sofrimentos, em angústias da vida, mas há momentos também que nós passamos por isso, por todos esses momentos de privações, de perseguições, de lutas na vida, em que revelações extraordinárias de Deus podem brotar ao nosso coração e à nossa vida. Pode ter certeza disso. A iluminação do céu está na vida do servo de Deus. E Paulo foi um desses homens de Deus que compôs essa maravilhosa carta aos Efésios. E nós vamos ver aqui, acompanhe comigo, fique com a sua Bíblia aberta, no versículo 1, versículo 2 e o versículo de número 3. Paulo abre aos Efésios, nesse capítulo de número 2, e ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Paulo, ao escrever essa carta, ele está escrevendo para uma igreja que está em crescimento espiritual. E agora ele relembra no capítulo de número 2 a nossa história egressa, a nossa história passada. E ele vai lembrar isso de uma forma fantástica, dizendo que Cristo, ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, ele mostra aqui que o homem está morto, e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Uma pessoa, ela pode estar viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Uma pessoa, ela pode ter todas as suas faculdades físicas bem desenvolvidas, mas espiritualmente está morta. Essa é a descrição do ser humano. Longe de Deus, afastado de Deus, o ser humano se encontra como um cadáver ambulante. É isso que Paulo nos mostra ao dizer isso, que ele nos vivificou, ou seja, que ele nos ressuscitou.
enquanto nós estávamos ainda mortos em ofensas e em pecados. Deus foi amoroso comigo e com você, nos dando vida novamente, ressuscitando a nossa vida, dizendo para nós: você não é mais um cadáver ambulante, vivendo uma vida seca e oca, e vivendo no pecado. A partir de agora, eu te ressuscito para uma vida nova na minha presença. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite pelas coisas espirituais. Ela está viva, porém está morta. O indivíduo morto em ofensas, em delitos, em pecados, é um indivíduo que não se deleita nas coisas de Deus. É um indivíduo que, apesar de estar vivo, apesar dele praticar até algumas obras em favor do próximo, ele é um indivíduo que está morto, porque tudo que ele faz, tudo que ele gera, vai ser em seu próprio benefício. Até as obras que ele faz isso para ser glorificado, porque ele está morto. Agora, quem está vivo em Cristo Jesus, tudo quanto faz tudo para a glória de Deus. Tudo que realiza, as boas obras que faz, as ações que faz virtuosamente em relação ao seu próximo, faz tudo isso para a glória de Deus. O indivíduo morto em delitos e pecados, ele não consegue fazer isso. Para ele, Deus não existe. Para ele, Deus está fora do seu cotidiano. Para ele, Deus é alguém que não faz parte da construção da sua vida e nem da sua história. Mas nós louvamos a Deus, porque esse Deus maravilhoso, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou e nos ressuscitou, nos deu vida, ainda que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O verso de número 2 vai descrever isso. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo faz a descrição de como nós andávamos. Andávamos no curso deste mundo, ou seja, a nossa disposição mental era uma disposição mental casada com o mundo, aliançada com o mundo. E quando falo mundo, eu falo de todos os aspectos em que o mundo age, pensa, se desenvolve. Não um mundo como geografia, não um mundo como lugares, não um mundo disso, mas um mundo de sistema em que a mente humana se estabelece nesse próprio sistema mundano. Um mundo mundano é um mundo orgulhoso, invejoso, é um mundo que tem no seu coração um sentimento de ira, de inveja, de rancor, de possessão, de centralidade em si mesmo. Isso é o mundo. É tornar a mente uma mente obcecada pelos seus próprios frutos e pelo seu próprio desenvolvimento, em que tudo tem que girar em torno de si. Isso é o mundo. É arrancar Deus da história. É deixar Deus de lado. Era assim que nós andávamos na descrição de Paulo. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. A gente andava no curso deste mundo. Para nós hoje já não existe mais. A nossa mentalidade ela já não é mais uma mentalidade mundana. Enquanto o mundo pensa em si, aquele que serve a Deus e vive uma vida de santidade, ele pensa em seu próximo. Enquanto o mundo retira Deus da sua história, aquele que anda em santidade, em comunhão com Deus, tem Deus no centro da sua história. Aquele que é do mundo e quer conquistar as coisas passando por cima de valores, de princípios, e não quer saber de nada e de ninguém, age dessa forma. Nós, como servos de Deus, não. Agimos de uma forma totalmente diferente. Para nós, o princípio e os valores da palavra de Deus têm que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Nós andávamos assim, no curso deste mundo. É isso que o apóstolo Paulo, ele descreve
para essa igreja que está em fase de desenvolvimento, uma igreja que está em crescimento espiritual, e ele dirige isso dizendo: vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Paulo descreve aqui o homem numa situação de desobediência. Andava anteriormente no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que o homem andava quando esse homem foi resgatado pelo poder de Jesus Cristo através da sua graça. Ele andava dessa natureza, andava segundo esse espírito da potestade do ar, inclinado à satisfação da sua própria natureza, inclinado a satisfazer a sua própria carne, os seus próprios desejos, sendo sujeito e escravizado pela potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. É o quadro que Paulo pinta sobre o homem morto em pecados e em delitos. E esse homem em desobediência, há três forças que levam o homem a esse estado de desobediência: o mundo, o diabo e a carne. São três elementos que caracterizam alguém que está vivendo uma vida de desobediência, afastado de Deus, sem entender o Evangelho, morto em seu delito e pecado, andando como se estivesse vivo, mas na realidade está morto. E Paulo continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo aqui faz uma descrição e coloca agora toda a humanidade dentro desse pacote, e dizendo: entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Era assim que o homem andava, no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E isso aqui é algo que nós, até como crente, devemos sempre ter o sinal de alerta na nossa vida cristã. Porque nós somos cristãos, mas nós ainda não estamos num corpo glorificado. E se não estamos num corpo glorificado, os desejos da nossa natureza ainda brotam. Nós somos crentes, pecadores, redimidos através do sangue de Jesus Cristo. Então, a vontade da carne na nossa vida, ela tem que ser resistida. Porque a carne está aí. Os desejos estão aí. Os desejos carnais, os desejos humanos, as pulsões humanas, elas estão aí. E nós temos que ter esse time, essa vigilância, para que os desejos da nossa carne, a gente não possa desenvolver e fazer a vontade dessa natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Nós ainda estamos num estágio de santificação, é o estágio de progressão, em que nós vamos nos santificando, vamos nos separando mais, vamos tirando mais e mais o mundo de dentro de nós, vamos nos aproximando mais de Deus. Isso é um processo evolutivo, progressivo, e que vai se instalar futuramente e finalmente na glorificação, aonde o pecado já não terá mais domínio sobre nenhum de nós, aonde estaremos para sempre com o Senhor, em um corpo glorificado, exaltando, glorificando e vivendo na presença de Deus eternamente para a glória dele. E éramos por natureza filhos da ira. Aqui Paulo descreve Deus como um Senhor também irado. A contrapartida teológica, ela sempre tem que existir. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Deus, ele ama,
mas Deus também sente ira pelo pecado. Talvez um homem possa dizer, mas eu não roubo, eu pago minhas contas em dia, eu sou bom, eu faço um monte de coisa, não dou calote em ninguém, e etc. Mas não reconheceu a obra sacrificial de Cristo Jesus e anda nos desejos da sua própria natureza carnal, fazendo a vontade da carne. Efésios 2, o verso 3 diz que esse é filho da ira. Nós éramos assim, éramos filhos da ira, como os outros também. A descrição de Paulo é essa. A gente diz lá no texto, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os versículos depois também vai dizendo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não acreditou na obra de Cristo na cruz do Calvário, aquele que não entendeu que Jesus veio como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrer pelo homem pecador, fazendo a obra da justificação, morrendo na cruz como um cordeiro, para cumprir o propósito e a vontade de Deus, que não entende isso, que não quer aceitar isso, infelizmente, ouvindo o Evangelho e não se rendendo ao Evangelho, está sobre a ira de Deus. E nós estávamos assim, debaixo da ira de Deus, como os outros também estão. Aí o verso de número 4, Paulo continua dizendo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Nós temos motivo para glorificar a Deus, né? Nós temos grandes motivos para nos rendermos em adoração a Deus. Porque Deus se aproximou de nós com o seu riquíssimo, com a sua riquíssima misericórdia. Imagine se Deus não fosse um Deus misericordioso. Aonde nós estaríamos agora? Mas nós louvamos a Deus pela muita misericórdia de Deus, pelo seu amor, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Isso é lindo, né? Estávamos lá mortos, esquecidos, não queríamos saber de Deus, vivendo a nossa vida, fazendo a vontade da carne, realizando os nossos próprios desejos, a nossa mente a uma disposição mental ao mundo, cumprindo os desejos da carne. Mas Deus disse, você é alvo do meu amor. Eu vou te ressuscitar. Eu vou te vivificar. Eu vou te dar vida, porque eu te amo. Eu tenho muito amor pela sua vida, e porque eu amo muito a sua vida, agora eu vou te dar vida de novo, para que você possa enxergar e ver o estado pecaminoso que você estava, e a partir de então você poder estar na minha presença, porque eu te amo. Isso é lindo, né? O Evangelho é lindo, porque ele pega aqueles que não são e faz ser. Pega aqueles que estavam perdidos e coloca no aprisco. Pega aqueles que estavam afastados e traz para perto. Pegam aqueles que estavam mortos e dá vida novamente. Coisa linda do Evangelho. É só o Evangelho que produz vida. É só o Evangelho. As ONGs, as entidades filantrópicas, podem fazer coisas extraordinárias e boas para o homem e para a sociedade. Podem até ressocializar o interno, tirado da prisão. Mas somente o Evangelho tem a capacidade de dar vida novamente, de ressuscitar
de transformar o homem pecador, é só o Evangelho de Cristo Jesus. E o verso 5 diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Coisa linda do Evangelho. Nós mortos, ele nos vivifica. Nós temos ou não temos motivo para glorificar a Deus e exaltar ao Senhor? Tem pessoas que em épocas de festa fica triste porque não tem uma roupa para botar, né? Não tem uma sandália nova, ou sei lá o quê, não consegue fazer um banquete dentro de casa, mas nós temos motivo para glorificar a Deus. Algo mais importante do que roupa ou coisa passageira é a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso é muito mais importante. O verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Ele nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, nós estávamos mortos, debaixo da ira de Deus. E Deus, com o seu muito amor, nos amou, nos vivificou, nos deu vida de novo. E agora nos coloca assentado com Ele nas regiões celestiais. Espiritualmente, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Coisa linda, né? Você vê Paulo desenvolvendo assim uma ideia fantástica e produzindo para essa igreja que está em expansão de crescimento e de maturação espiritual, lembrando fatos ocorridos do passado, como eles eram, como estão, aonde está. Coisa maravilhosa, né? E ele continua: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar para os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Para que de eternidade, de séculos em séculos, possa saber as riquezas da graça de Deus, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Quantos séculos já se passaram desde esses escritos? E nós estamos aqui compreendendo as riquezas da graça de Deus. Porque essa riqueza da graça de Deus nos alcançou. Alcançou nossos irmãos lá em Éfeso e chegou até nós hoje há mais de 2000 anos. Isso é a riqueza da graça de Deus. E nós temos a certeza que Deus é bom. Ele é bom para conosco. E o verso 8, Paulo continua dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Notou que Paulo está construindo um pensamento? Parou para pensar? Estava morto, fazendo a vontade da carne, debaixo da ira de Deus. Deus olhou o homem, pecador, amou, deu vida, ressuscitou esse homem, mostrou a riqueza da sua graça, fez esse homem agora estar nas regiões celestiais em Cristo. E agora ele resume dizendo o seguinte: pela graça sois salvos, por meio
da fé. A graça se manifestou. Esse favor imerecido de Deus, algo que a gente não merece, mas Deus nos dá, a graça se manifesta e, por meio da fé, nós somos salvos, e isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus. A construção de Paulo é fantástica. É pela graça que nós somos salvos. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Não há obras que o homem possa fazer para ser salvo. A única coisa que o homem faz é quando ele é submetido à exposição da pregação do Evangelho, da mensagem da palavra. Deus vem nesse homem, esse homem consegue ver, esse homem agora tem que dar a resposta. E qual é a resposta que o homem dá? A fé. Esse homem agora acredita realmente que Cristo morreu na cruz do Calvário para a salvação do homem pecador. E que ele está afastado de Deus e precisa se reconciliar com Deus. E que ele está debaixo da ira de Deus e precisa imediatamente se voltar para Deus. Ele precisa de uma salvação. Ele precisa de uma transformação de vida. Aí sim ele é salvo. Porque pela graça somos salvos. E é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Não há algo em nós que nos faça ser salvo. E ele continua. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de nós. É dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. Não vem de nós. É dom de Deus. Pela graça. Não há mérito nenhum em nós, é pela graça. É pela graça. É pela graça. É só pela graça. Não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Quem já fez foi Cristo na cruz do Calvário, morrendo na cruz pelo homem pecador. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que ele faz isso? Porque o homem tem uma grande propensão em se gloriar. Isso está na fragilidade humana. Pós-queda, se gloriar. Por tudo o homem se gloria. Por tudo o homem quer se mostrar superior e melhor do que os outros. E na salvação, não pode existir isso. É por isso que Paulo diz o seguinte, não vem de obras. Porque se viesse de obras, a gente iria se gloriar. Se para mim ser salvo eu preciso realizar uma quantidade de obras, a minha salvação não está na graça de Deus, mas está centrada em mim. E Paulo desconstrói isso dizendo o seguinte, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É lógico que se você entendeu a mensagem do Evangelho e se rendeu a Cristo Jesus, reconhecendo que é pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, a partir de então você vai viver uma vida praticando boas obras. Não há como desassociar isso. Alguém dizer que é salvo sem a prática de boas obras. São duas coisas que vão se conectar. A salvação com boas obras. Parece que Tiago vai numa contrapartida, dizendo das obras, né? Alguém pode dizer que eu tenho fé, aí Tiago vai dizer o seguinte, você tem fé, mas me mostra a tua fé pelas tuas obras. Eu vou mostrar pelas minhas obras a minha fé.
Não é que Tiago está contradizendo Paulo, é que Tiago está falando para um público diferente de Paulo. E Tiago está usando o outro lado da moeda. É como se fosse uma moeda, de um lado a graça de Deus e do outro lado as obras, se autoconectando. Então não vem de obras, para que eu e você não possa se gloriar. Mas a nossa salvação, nós podemos dizer, glória a Deus, louvado seja Deus. Foi Deus que me salvou, foi Deus que me comprou, foi Deus que me tirou do pecado, foi Deus que me separou para a sua presença, foi Deus que me resgatou, foi Deus que me tirou lá do lamaçal do pecado, e hoje eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. Porque somos feituras suas. Feituras é como se fosse um poema. Nós somos agora um poema. Deus está escrevendo a nossa história. Ou está escrevendo, ou já escreveu, né? O que você achar melhor? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é onisciente. Ele conhece o nosso passado, Ele sabe do nosso presente e já conhece e sabe o nosso futuro. Somos feituras suas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não tem como alguém viver a vida cristã sem boas obras. As boas obras glorificam o Pai Celestial. Mas as boas obras têm que estar entranhadas de um sentimento de espontaneidade. Boas obras não pode estar entranhada com um sentimento de querer aparecer e de querer ibope. Não. O que faz a mão direita não pode saber o que fez a esquerda. Tem que ser algo espontâneo do nosso coração para brotar e abençoar a vida do nosso semelhante. O nosso semelhante precisa das nossas boas obras, das nossas boas ações, da nossa relação para com o próximo, de ajuda, em qualquer área, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é a descrição que Paulo traz para essa igreja em Éfeso, uma descrição riquíssima, demonstrando como esses irmãos que estavam em crescimento espiritual, uma igreja se desenvolvendo, crescendo na fé, ele mostra como o homem estava perdido, ele mostra o que o pecado fez no homem, ele mostra o que Deus faz no homem, e ele mostra o que Deus realiza por intermédio do homem. O pecado faz o homem se tornar um ser escravizado. Deus vem e vivifica esse homem pecador, trabalha primeiro em nós, para depois para que ele possa trabalhar por intermédio de nós. Pecado escravizou. Deus nos salvou, trabalhou em nós, e agora Ele trabalha em nós para que a gente possa realizar as boas obras em Cristo Jesus. Esse é o quadro que Paulo pinta em Efésios capítulo 2. Que Deus os abençoe, meus irmãos.